Gugar dinheiro na cueca, vai aparecer coisa, né? Seu Gugar, né? Me chama de corrupto, porra! Redes são pretas roubando celular. Hoje eu tô saudando a mandioca. Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui no canal Fator Político BR. Esse é o show do Mário Robert, seu show de domingo com notícias precisas sobre o que acontece na política no Brasil e no mundo. Como sempre, eu peço para vocês, minha audiência, nossa audiência qualificadíssima, deixe o like, compartilhe em todos os grupos que você faz parte, grupos bolsonaristas, cristãos, de direita, de notícias, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas. Como eu sempre digo aqui, as pessoas estão escassas da verdade e a partir desses canais de notícias aqui, canais com jornalismo verdadeiro, com jornalismo honesto, nós levamos a verdade a todos os cidadãos. Então eu preciso da sua ajuda, da sua mão amiga neste momento, para que faça essa distribuição, tá bom? Peço a vocês também que, se puderem ajudar no Pix, o Pix do canal é o fatorpoliticobr@gmail.com, é a chave Pix aqui que você pode estar ajudando ao longo deste programa. O QR Code também vai estar aí na sua tela, você fique à vontade para doar qualquer quantia. O show do Mário Robert está no ar. E aí, meus amigos da bancada, hoje não teve vinheta? Cadê? O pessoal esqueceu a vinheta. Ah, passou antes, né, o show do Mário Robert. Passou antes a vinheta. A produção gosta de me pregar pecinhas. Aqui ao meu lado temos a nossa querida Karina Michelin. Seja bem-vinda mais uma vez, minha querida. Tá sem som. Silenciado, voltou? Sim. Agora tá silenciado, voltou. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite. Quer dizer, para mim já é noite, né? Aqui já são 10 horas da noite, de domingo, aí ainda é tarde, mas é um prazer enorme estar aqui com todos vocês nessa bancada de hoje. Muito obrigado. A sua presença aqui, mais especificamente hoje, para falar sobre o Parlamento Europeu. A gente vai entrar nesses assuntos logo mais. Ao meu outro lado aqui está o nosso querido professor Luiz Vale. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Grato, meu amigo Mário. Boa tarde a você, a Karina Michelin, a Maria Laura, Caivano. Já fizemos tantos juntos aqui, né? É um momento interessante de uma mudança provavelmente inédita nos rumos da União Europeia. É um assunto importante a ser abordado. Cumprimento também todos aqueles que nos ouvem e vêm. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, meu amigo. Entraremos também, né, nos assuntos aí do checkmate global, logo mais. Querida Maria Laura Assis, seja bem-vinda a primeira vez aqui no show do Mário Robert. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada a vocês pelo convite. Para mim sempre é um prazer estar participando desse canal incrível. E muito obrigado também à nossa querida audiência de hoje. Muito obrigado, querida. Ela que é jornalista, nós vamos também falar aqui muito sobre esta bagunça que é o nosso Brasil. E o meu querido Cláudio Luiz Caivano, doutor, que já foi aqui o Mário Robert do futuro apresentando este programa aqui há 2 domingos atrás, né, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez. Pois é, eu sou o Mário Robert amanhã. Ele vai ficar assim, ó, barba branca, se eu ficar bonitão assim, jogando para cima. Aí, ó, se eu ficar elegante, se eu ficar com esse charme do doutor Caivano aí, eu vou gostar. Vamos parar com isso, que nós somos de direita, héteros, chega de elogios mútuos aqui. Bora lá, boa tarde a você, Mário Robert, você é show, por isso você tem o seu programa aqui no canal Fator Político BR, que eu amo tanto. Karina, prazer te rever, querida amiga. Prazer meu, querido. Tudo. Professor Luiz, também prazer revê-lo, né? Foi sensacional nossa última participação aqui, adorei mesmo, de verdade. E agora conhecendo a Maria Laura, seja muito bem-vinda. E a você, nossa audiência, você viu o exemplo da Karina? A gente se esforça para estar aqui, é um trabalho voluntário, então faz você aí um pedacinho daquilo que a gente precisa fazer. Lembra dos 4 Cs? Curtir, comentar, compartilhar e, se puder, contribua com o canal, tá bom? Exatamente, por amor à nossa pátria, nós fazemos questão de trabalharmos todos os dias voluntariamente, assim como você que está em casa também pode ser, né, esta mão
amiga, como eu disse aqui. Você, sim, você verdadeiramente que nos acompanha é a nossa mão amiga, né? A nossa mão forte, nossa mão amiga. Então vamos entrar aqui nas notícias agora. A manifestação na Paulista, hoje, dia 9/6, teve aí manifestação na Paulista, acabou agora há pouquinho, e estavam ali pessoas com a pauta do impeachment, tanto do ministro do Supremo Tribunal Moraes, quanto do presidente Lula. E nós temos aqui um trechinho, né, do canal A Bordo Notícias, do nosso querido Fábio, e nós vamos passar aqui, eu vou pedir para a produção jogar na tela para a gente acompanhar esse trechinho do Marcel Van Hatten. Agora tenho convicção. Certeza de que o que nós estamos fazendo aqui hoje é também o reinício dessas manifestações cívicas de quem não tem medo. De quem, diante do abuso, não se acovarda, enfrenta. De quem, diante da injustiça, não se conforma, vai até o final para demonstrar para os seus familiares, seus amigos, o que de fato é certo e o que de fato é errado. E é por isso, Sebastião, que pessoas como você aqui do meu lado, que desde o primeiro dia demonstra toda a solidariedade aos injustamente presos no 8 de janeiro, aos perseguidos, inclusive um deputado que hoje está na cadeia de forma ilegal, e do presidencial. Você, desembargador Sebastião, nos dá a motivação para dizer: fora Alexandre de Moraes! É isso aí, meus amigos. Vocês viram um trechinho aqui, né? A manifestação durou aí quase 3 horas e terminou agora há pouco, né? Para a primeira manifestação, que foi convocada por um grupo recém-formado, foi uma manifestação já grande. E eles não prometem que param por aqui, não. Eles prometem mais o mês que vem, no próximo mês também, nos meses demais aí, nos demais meses. E não vão parar, não, até que o objetivo aí, a pauta, seja realmente pautada no Congresso, se assim for possível. Eu queria saber da Karina Michelin. Eu nunca sei como te chamar, Karina. É Karina, né? Karina, Michelin, tá tudo certo. Acho que Michelin é mais chique. Exato. Karina, eu queria saber a sua opinião sobre essa manifestação que aconteceu hoje, se é importante que os brasileiros comecem desde já esses atos de rua e o que isso pode influenciar daqui para frente a mudança no nosso país. Eu estou completamente de acordo e tem que se manifestar, sim, sempre, todos os dias, não é só no domingo, e essa foi uma iniciativa muito legítima, muito honrosa do Marco Antônio e de todo o grupo ali que abraçou essa ideia. A gente viu o Van Hatten, tantos outros, o Sebastião Coelho também, o advogado Sebastião Coelho, enfim, tanta gente que esteve ali hoje para se manifestar. E essas manifestações, elas fazem parte da democracia, sim, porque embora nós vivemos em um país, né, o Brasil, né, de hoje, queira rasgar a Constituição, os direitos constitucionais, o povo brasileiro deve mostrar, sim, que quem tem que valer, quem tem que reinar nesse país é, sim, a Constituição.
E a manifestação é legítima. A manifestação é o artigo 5º da Constituição, onde todas as pessoas têm o direito de se manifestar contra qualquer poder que esteja arruinando o país. E é clara as manifestações, é claro o que está acontecendo no Brasil diante dos fatos que nós estamos vendo através dessas autoridades, dessas leis liberticidas que foram implementadas dentro do país, até mesmo diante aí dos mandos, né, de um mando de uma pessoa completamente autoritária e totalitária que quer colocar goela abaixo aquilo que o país tem que se submeter. E não é bem assim, porque a democracia é feita do povo, para o povo e do povo. Então, quando isso acontece, isso se faz valer que uma democracia, sim, tem que continuar acontecendo. Quando o povo brasileiro não sai às ruas, quando o povo brasileiro tem medo de sair às ruas, isso significa que a democracia está morta. Então, hoje, mais uma vez, nesse domingo, mostrou-se, mais uma vez, que a democracia não está morta para a população brasileira. Que sim, ela vive, ela respira. Está em estado terminal? Está na UTI? Está. Mas ela respira ainda. E nós temos o dever de fazer valer. Isso é cidadania. Isso é atividade direta dentro da cidadania da população brasileira. Todo mundo tem o direito, sim, de se manifestar legitimamente, pacificamente, e vai continuar acontecendo, até que mudanças sejam feitas. Isso é imprescindível para a nossa população brasileira. Não tenham medo de lutar pelos seus direitos, porque é isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos de pessoas com coragem para fazer valer o direito da população brasileira, que é para todos. Não é para uma casta, não é para um tipo só de ideologia, não, que vem sendo implantado agora aqui. Não é só para a esquerda que vale, não. A democracia vale para todos. E isso tem que se fazer valer. E essas são bandeiras que nós, população, o povo, tem que trazer às ruas. É o único meio de fazer valer os seus direitos aí constitucionais e lutar por aquilo que é inegociável, ou seja, a nossa liberdade. Excelente, querida Karina, muito obrigado pela sua explicação, pela sua explanação, e eu queria saber da Maria Laura também, porque muitas pessoas ficam na dúvida, né? Será que eu vou para as ruas? Será que isso é necessário? Será que o Brasil ainda respira, né, a democracia? Como a Karina bem disse, ainda temos democracia e temos o direito, né, de ir para as ruas, nós ainda temos, né, podemos exercer essa cidadania, como ela bem disse. Eu queria saber da Maria Laura se isso ainda funciona, Maria. Funcionou lá na Dilma, lá atrás, e se isso ainda funciona nos dias de hoje. Olha, eu acredito que ainda funciona. Como bem a Karina já fez menção, isso é o significado de democracia. Se a gente não pudesse nos manifestar nos seguintes meses e anos, significa que a democracia morreu. Então é importante continuar tendo esses atos, né, de manifestação, apesar dos resultados, porque isso representa a voz do povo. Se isso tem um resultado definitivo ou não, aí é outra história. O importante aqui é a representação do povo e representar também qual é a sensação que temos hoje no Brasil. Muitos de vocês sabem, alguns não, hoje eu moro aqui na Argentina, e também para mim é tão importante, apesar de estar em outro país, que no Brasil continue fazendo esses tipos de atos, porque só assim o povo que não mora no Brasil pode também ficar sabendo do que está ocorrendo no nosso país. Aqui na Argentina chegam pouquíssimas notícias em relação ao Brasil, e só quando realmente acontecem esses tipos de atos é que o argentino começa a entender um pouco do que a gente está vivendo. Então é muito importante não só para a população brasileira, como também para a comunidade internacional. Excelente, excelente. Então é preciso, sim, que nós exerçamos a nossa cidadania, é preciso que o povo mostre de onde vem o poder, né? Aqui nós temos aí a frase mais dita em todos os tempos aqui, o poder emana do povo, e ele vai continuar emanando do povo, sim. Nós vamos continuar indo para as ruas, bradando a nossa liberdade, porque afinal é um direito nosso e a gente não deve se calar. Se a gente se calar, se a gente simplesmente desligar os nossos microfones, desligar as nossas câmeras, ou pararmos de ir para as ruas, nos unirmos por uma causa para ver o nosso país limpo dessa corja, eles vão vencer.
é exatamente isso que eles querem. Colocar medo na população para que a gente não venha se manifestar. E hoje foi uma prova de que o povo não tem medo. E só foi o primeiro de muitas manifestações que nós teremos aí. Vamos ver o que vai dar no final disso tudo. Agora, professor Luiz Vale, eu queria saber a sua opinião sobre essas manifestações que aconteceram hoje. Será que eles lá dentro ainda temem o povo brasileiro? Olha, Mário, as manifestações populares são uma ferramenta importante no jogo do poder, né? Na disputa pelo poder real. Essa disputa tem vários instrumentos e ferramentas, onde a manifestação popular é uma delas e bastante importante. Mas ela, por si só, não resolve. Se fosse assim, as manifestações que nós tivemos no 7 de setembro, durante o governo anterior, teriam o condão de ter mudado o rumo das coisas. Hoje, por exemplo, a esquerda não consegue reunir pessoas na rua, mas ela está no poder, enquanto que a direita consegue reunir pessoas na rua, mas não está no poder. Então, manifestações populares são importantes. Como você bem colocou, nós não podemos ficar calados. A expressão da vontade popular precisa ser feita, ainda que na segunda-feira todos voltem a trabalhar, pagar seus impostos e financiar o governo que aí está. Mas, ainda assim, se essas manifestações forem sistemáticas, com uma pauta bem construída dentro de uma estratégia maior de disputa de poder, lembre-se, Mário, e vocês que já me ouviram aqui ou fazem parte do Checkmate Global, sabem que disputa de poder pressupõe planejamento, metodologia e uma capacidade de compreender esse jogo. A esquerda compreendeu esse jogo lá atrás, construiu uma base estrutural e uma mudança por dentro do sistema e, mesmo sem apoio popular relevante, chegou aonde chegou. Nós precisamos ter, sim, manifestações populares consistentes, frequentes, bem pautadas, mas dentro de uma estratégia maior de disputa de poder. Excelente, professor, e o senhor lembrou muito bem de lá, quando eles não tinham estrutura alguma, quando essa esquerda não tinha estrutura alguma, e mesmo assim eles não desistiam. Eu me lembro, eu era bem criança, eu era bem pequeno, e o Lula já tentava a presidência da República por muitas vezes, mas foram muitas vezes que esse cara tentou entrar na presidência da República, e ele era aquele que nunca alcançaria, né? Se fosse pela lógica, nunca alcançaria a presidência da República. Tá aí, fez o que fez, os amiguinhos o tiraram de uma prisão após corrupção, e ele hoje é presidente pela terceira vez do nosso país. Agora eu queria saber do Cláudio Luiz Caivano, se as manifestações de hoje, que não tinham somente as pautas de impeachment, mas também a justiça, né, por aqueles presos do 8 de janeiro, eu queria saber se de agora em diante isso surte algum efeito, se nós podemos esperar que a imprensa divulgue realmente o que foi pedido ali com clareza, ou se eles vão abafar e esta manifestação foi uma perda de tempo para todos nós. Qual a sua opinião, meu querido? Olha, os três fizeram colocações distintas, né, uns dos outros e extremamente importantes. Então, vou seguir a lógica aqui. A Karina diz que manifestações populares, e eu reitero aqui, pacíficas, sempre vinda do nosso espectro político, são de extrema importância. Elas são até necessárias, foi isso que ela disse. A Laura disse que é importante para a opinião pública internacional, ou seja, para que as pessoas ao redor, e principalmente na América Latina, entendam o que está acontecendo aqui, porque tem gente que nem se lembra disso que você acabou de dizer, do 8 de janeiro, ou melhor, nem sabem o que aconteceu, não sabem que existem pessoas presas, né? E o professor foi claríssimo aí ao dizer, olha, isso tem que ser frequente. Não adianta a gente marcar com tanta antecedência e deixar meses entre uma manifestação e outra. Tem que ocupar as ruas. Foi isso que ele quis dizer, em outras palavras. Pois bem, eu só vou divergir em um ponto. A gente não tem democracia no Brasil. Se ela existe ainda, se ela resiste, é uma democracia doente, porque o povo não tem poder. O povo não exerce o seu poder. Está lá na Constituição que ele exerceria, parágrafo único do artigo 1º, que ele exerceria seu poder por meio de seus representantes eleitos. A gente já viu que no Brasil, e eu vou dar um exemplo aqui
da desoneração da folha de pagamento, que mesmo que o parlamento, ou seja, os representantes do povo, decidam algo, isso vai ser revisto na Suprema Corte. A Suprema Corte, para que todo mundo entenda, ela representa o poder judiciário. São 3 poderes em uma república: poder judiciário, poder executivo e o poder legislativo. A meu ver, desde o início de 2023, o único poder que ainda funcionava grosseira e grotescamente era o poder legislativo. E eu não estou dizendo no passado porque ele deixou de funcionar. Ao contrário, entendo até que ele acordou de um sono profundo e que agora ele tenta impor-se diante de 2 poderes unidos. E ainda é muito injusto. São 2 poderes contra 1. Sabe como chama isso? Tirania. Não sou eu que diz, esse idiota, como algumas personalidades do mundo judiciário podem chamar pessoas que se acham inteligentes e vêm aqui falar. É assim que eles dizem, né? É assim que eles tentam fazer a representação das pessoas que vêm aqui voluntariamente tentar mostrar a verdade para pelo menos a nossa audiência. Se isso vai chegar em outras pessoas, é questão de tempo, de perfil, de uma série de perspectivas. Mas vamos voltar para não perder o foco. O Montesquieu, um dos maiores filósofos que já viveu, disse que tirania seria a representação da união entre o poder executivo e o poder judiciário. Não fui eu que disse. Está no Espírito das Leis, ou do Espírito das Leis, o nome do livro de Montesquieu, escrito lá por volta de 1756. O Brasil é esse país de hoje. E aí, para finalizar, nós só teríamos democracia, meus amigos, se existisse, de fato, aquilo que nós, operadores do direito, buscamos, que é o ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? É aquele que pode ser interpretado, entendido por qualquer pessoa, principalmente por aquele de quem deveria emanar o poder, ou seja, do povo. E no Brasil nós não temos o ato jurídico perfeito. E vou explicar para finalizar. Porque nós não temos publicização dos atos administrativos. A gente não sabe o que fazem os nossos ministros nos bastidores. A gente não sabe o que acontece em uma determinada sala, chamada de sala secreta, e que, de repente, entrega um resultado como num pergaminho desenrolado para dizer a vocês: esse aqui é a que vocês devem respeitar agora. Portanto, de qualquer lado que eu hoje olhe, eu não consigo enxergar essa democracia. E eu tinha dito isso lá atrás, em 2023, quando das primeiras audiências públicas dentro do parlamento sobre os eventos do 8 de janeiro. E teve político que estava aí presente que tentou calar nossa voz. Tentou pedir para a gente não falar da OAB. Não falem mal da OAB. Sempre que eu precisei da OAB, ela estava presente. Ora, mas ela não esteve presente no momento mais crucial e perturbador da história desta República das Bananas, o dia 8 de janeiro. Ao contrário, dia 9 e dia 10, ela veio nos perseguir, porque nós estaríamos lá, na visão deles, praticando advocacia predatória. Pois é, esse mesmo advogado, esse mesmo parlamentar, estava aí presente, não vou falar nome, estava lá, eu vi, estava lá no videozinho, tem foto dele lá. Inclusive, nós estivemos no parlamento, agora no dia 5, na última semana, para fazer um desagravo para essa pessoa, porque ele foi ameaçado pelo judiciário, ele foi ameaçado por um presidente. Nós juntamos 20 e poucos advogados, o que é nada, diante de mais de 1.399.000. Mas nós estávamos lá, em nome dele, para falar: olha, isso não pode acontecer numa democracia. Essa pessoa não compareceu. Aliás, só compareceu um parlamentar, dentro da Casa do Povo, dentro da Casa Parlamentar. Só um compareceu. Deputado federal Coronel Meira, lá de Pernambuco. Esse estava lá presente, não saiu do nosso lado por um minuto. Então, meus amigos, eu vou continuar repetindo aquela cantilena que está se tornando enfadonha para mim, porque eu pareço um velho que só sabe falar a mesma frase. Quer a mudança no seu país? Seja a mudança que você quer. Porque desse jeito que a gente está indo, temo que a gente não vá muito longe. Excelente, doutor, excelente. A nossa democracia realmente está nos aparelhos, né? Está ligada aí, está sobrevivendo com aparelhos. Mas, como eu disse, né? Como eu sempre digo, se a gente cruzar os braços,
aí é que eles venceram mesmo. Ainda bem que nós temos guerreiros, tanto quanto o senhor que cuida lá dos presos políticos neste momento, como vários advogados que estão aí em frente dessas causas, quanto os jornalistas, né, que aqui estão, as pessoas que abrem lives e vídeos todos os dias para lutar pelo nosso país, e você que está em casa também, que ajuda, né, com que a nossa voz chegue a várias pessoas. Nós somos a união que estamos fazendo com que a democracia ainda viva, ainda sobreviva, mesmo que por meio de aparelhos nós estamos ainda vivos. Vamos seguindo então, porque a pauta continua com as pautas que foram colocadas ali naquela manifestação, né? Uma delas é o voto impresso, que algumas pessoas ainda reivindicam, e também a contagem pública de votos. O senador Espiridião Amin apresentou uma emenda ao projeto de lei complementar da reforma eleitoral que prevê que a urna eletrônica imprimirá o registro de cada voto para a conferência do eleitor com subsequente depósito, de forma automática e sem contato manual, em local previamente lacrado. Lembrando que isso é uma preocupação, lembrando, claro, né, que o Espiridião Amin não é bolsonarista, né, e que ele, na verdade, está preocupado, assim como a maioria dos brasileiros, com a segurança do processo eleitoral. E eu queria saber da Karina o que ela acha sobre esse projeto de lei, né, sobre esta emenda que o senador está tentando implementar. Se vai passar ou não, a gente não sabe, né? Não passou na era Bolsonaro, não sei se vai passar na era Lula, mas enfim, seria uma ótima ideia, seria uma boa para o povo brasileiro, mas eu não acredito que isso irá passar, não sei a Karina Michelin. Esse projeto já foi feito, né, outras vezes e não foi passado. Mas a questão aqui não é nem passar o projeto ou não. O projeto ele tem que ser escrito novamente. Aqui tem várias pegadinhas dentro dessa coisa que é muito preocupante. Porque aqui, como o Espiridião Amin, ele fala o seguinte, que a urna imprimirá o registro eletrônico do voto para verificação de correspondência com o impresso a ser depositado automaticamente. Enfim, a ideia de imprimir o voto já foi posta em lei em 2 vezes, julgada inconstitucional, sendo a última vez aí a ADI, né, do famoso 5889. E aqui, como muito bem diz o Felipe Jimenez, que ele é um grande defensor desse voto auditável, a contagem do voto, a publicidade da contagem do voto, eu acho que tem que escrever melhor esse texto, porque senão nós vamos continuar entrando nos mesmos jabutis de sempre. Então, aqui, por exemplo, na Itália, nessas eleições da União Europeia, os votos, eles não são feitos em urna eletrônica, eles são feitos em papel, né? Você chega, tem impresso um papel enorme, com o logo dos partidos, e ali você escreve manualmente o nome do candidato que você quer. Então, existe ali uma lisura muito forte em relação ao processo de votação, né? É muito difícil você fazer um imbróglio ali dentro desse voto. Agora, aqui, eu acho que a gente, com essa coisa da urna eletrônica no Brasil, que é até um tabu, nem pode ficar falando sobre isso, né? Porque isso, imagina, as pessoas falam tanto em tecnologia, olha, estamos avante, né, de outros países e tudo mais, mas isso abre precedentes perigosos. Então, assim, você fazer esse tipo de emenda é repetir de novo o mesmo erro, porque a gente vai estar andando em ciclos, né? A gente não está resolvendo o problema na sua essência. E nós precisamos aqui resolver o problema na essência. A gente precisa da publicidade desses votos, a gente precisa que isso seja realmente feito de forma transparente, e que não é. Então, essa transparência ela tem que ser feita de outro modo. Eu acho que esse texto tem que ser revisto, não pode ser feito dessa maneira de novo, porque esse texto já foi proposto. Esse texto é uma pegadinha que o STF vai amar,
vai amar e vai falar, não, vamos fazer, mas ali nós temos vários problemas que vão continuar sendo corriqueiros, e a gente não vai ter a resolução dos fatos. Então, eu acho que os parlamentares deveriam analisar melhor, conversar melhor com pessoas que realmente são capacitadas nesse tema, entendem de verdade desse tema, e dar uma maior legitimidade nisso tudo, que é o que não está acontecendo nesse momento. Então, para a gente fazer o joguinho do morde-a-sopra, não é conveniente nesse momento. Chega, eu acho que o problema do voto no Brasil é algo principal, é o fator número 1 hoje em dia do Brasil, e isso tem que ser discutido de uma forma muito séria, e é o que não está acontecendo dentro do parlamento. Então, eu acho que tem que ser revisto esse texto, tem que ser reavaliado esse texto, e não ficarmos, de novo, dando brechas para que o STF use desses subterfúgios para continuar colocando aí uma narrativa como se tudo tivesse ok, existe uma lisura, quando, na verdade, não há. Então, é importante que isso seja revisto. Excelente, Karina. É bom reforçar que eles estão fazendo, né, de tudo, né, principalmente com essa emenda, pela segurança, né, pela lisura do processo eleitoral, para que a gente possa ter realmente aí a confiança necessária de que tudo dará certo lá no final. E eu queria saber da Maria Laura se ela concorda com a Karina quando diz que tem que começar-se do zero, tem que rever este projeto de lei, tem que rever, só essa emenda não resolveria o nosso problema, se tem que ir mais a fundo e cortar o mal pela raiz. Olha, eu acredito que os meus amigos, né, os doutores, saberão explicar um pouco melhor os aspectos jurídicos e legais. No entanto, é sim importante a gente trabalhar essa pauta, principalmente, como já comentou a minha colega, porque é o problema principal hoje do Brasil. Vocês viram recentemente a eleição aqui na Argentina, né, de Javier Milei, e como foi importante a auditoria desses votos, porque aqui sim tentaram fazer fraude nas eleições, tentaram roubar alguns votos, mas a gente teve, por sorte, essa auditoria desses votos, porque após da publicação, né, da primeira publicação desses votos, aqui a gente tem mais de 15 dias para os candidatos pedir, né, a recontagem desses votos, e foi o que Javier Milei fez, e que trouxe também novos votos que supostamente tinham sido perdidos no meio do caminho. Aqui na Argentina, a eleição é feita no papel, em cédulas de papel, e o sistema é super transparente. Então, eu acho que se a gente quer mudar o Brasil, a gente tem que lutar por uma eleição transparente, limpa e auditável. Seja revendo esse projeto ou até mesmo criando outros projetos em relação a isso, mas sim é importante a criação de um sistema mais transparente, um sistema eleitoral que possa nos trazer coisas positivas no futuro. Excelente, querida Maria. Eu queria perguntar para o doutor Luiz Antônio Vale, porque eu vi aqui alguns depoimentos, né, algumas declarações de pessoas que não deveriam dar declarações políticas, como alguns que usam capa preta, falando que seria retrógrado, seria voltar no tempo, ir novamente para cédulas de papel, né, votação em papel, que é o que o povo queria, que é que o povo, a maioria do povo, gostaria que fosse feito. Aí eu queria saber do professor, teria como a gente voltar mais no tempo do que a gente voltou agora na última eleição, querido professor? Porque a gente retrocedeu aí 20 anos, né? Mário, a pergunta que eu faço é o seguinte: é retrógrado fazer o que a Europa faz? É retrógrado fazer o que os Estados Unidos faz, apesar dos problemas lá dos votos pelo correio? Praticamente não há no mundo, né, países sérios que usem urna eletrônica. Então, é retrógrado fazer o que o primeiro mundo faz, a Europa, os Estados Unidos e tantos outros países fazem? Não vejo como. Agora, a Karina Michelin tocou num ponto específico. Se já houve essa iniciativa no passado e foi declarado inconstitucional, seria fundamental, essencial, fazer um estudo do ponto específico que foi declarado inconstitucional e ter uma redação
que contorne essa situação, porque senão vai ser a terceira vez que vai se colocar essa questão, vai chegar no Supremo e ele novamente, talvez com os mesmos argumentos, vai dizer que é inconstitucional. E como não há recurso, né, decisões do Supremo não tem a quem recorrer, acaba sempre prevalecendo como última palavra o Supremo. Então tem que ser uma redação muito bem feita, né, fugindo ou contornando essas questões alegadamente inconstitucionais, para que nós possamos ter esse processo impresso e auditável, que, volto a dizer, né, é o mais praticado no mundo inteiro. Okay? Eu passei agora, há pouco tempo, 15 dias aí na Argentina, Maria Laura, fui do norte a sul, fui até o Ushuaia e depois retornei. Pode parecer que eu pronunciei errado, não é Ushuaia, eles falam Ushuaia, ok? E a gente nota as modificações e o que está acontecendo na Argentina. Então, é fundamental, porque o ponto de partida do jogo democrático são as eleições. O ponto de partida é esse. Se esse ponto de partida não estiver absolutamente seguro, todo o resto fica comprometido por um vício de origem. Okay? Essa é a questão principal. Excelente, professor. Agora eu queria saber do nosso querido doutor Caivano, qual a visão dele sobre essa tentativa de Espiridião Amin, que na visão da nossa querida Karina está sendo meio que frustrada, porque deveria ser mais assistida, mais averiguada. Quais são os meios necessários para que isso passasse realmente no Congresso? E como está aí esta lei, este projeto de lei, mesmo com essas emendas introduzidas, o STF vai adorar, como ela disse aí, para poder jogar na lata do lixo, não é isso, doutor? Bom, Mário, perfeito. Vamos lá. Primeiro, preciso deixar claro que eu defendo 3 pautas, né? Agora, de 2023 para cá, eu me tornei ali uma espécie de lobista, no melhor sentido do termo. Então, eu tenho 3 pautas que eu tenho defendido lá, os projetos de lei que, inclusive, estão na CCJ, tá? Então, o primeiro é o de anistia, evidentemente, né? Recentemente, a deputada Carolina Detoni, que é a presidente da CCJ, indicou Rodrigo Valadares para ser o relator, né? A gente está lá apoiando para que isso aconteça o quanto antes. Existe o projeto de lei que foi redigido pelo Felipe Jimenez, que a Karina também mencionou, que é meu amigo, e quem me pediu para abraçar essa causa, e eu abracei, porque ela é evidente, né? A sua importância e relevância para a nossa vida, como muito bem disse o professor, é evidente, é o óbvio ululante. Ela está diante dos nossos olhos. Se você negar isso, ou você é esquizofrênico, ou está quase lá, né? A terceira pauta é a as diretas, né? Eleições diretas para a presidência da OAB, pauta que eu recentemente encampei, e que também o PL 1123 de 2023 está lá. Ele foi redigido pelo Alfredo Scaffia, e justamente foi ele que a gente esteve reunido lá, com quem a gente esteve reunido no último dia 5 que eu comentei, tentando fazer um desagravo para um determinado deputado e, obviamente, chamando a atenção para essa necessidade. A OAB é uma instituição privada que defende, em tese, a prerrogativa dos advogados. Os advogados estão previstos no artigo 133 da Constituição Federal para que pudessem auxiliar na guarida da justiça, e a gente já percebe que isso também não existe, eu vou falar disso depois, para que a gente simplesmente tenha aí a democracia preservada, porque se você não proteger manifestantes, como é que você vai ter uma democracia preservada? Nós temos presos políticos no Brasil, isso é preciso ser dito. Olha, ato jurídico perfeito, supostamente, é aquele já consumado, de acordo com o artigo 6º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, e, obviamente, de acordo com a lei vigente. Ora, a Constituição Federal está vigente desde 1988, e lá os princípios da administração pública estão previstos no artigo 37 da Constituição. Elas formam um anagrama. O constituinte originário fez questão de deixar isso para representar aí um anagrama, uma palavra: limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já dá para a gente perceber que a maioria deles aí, se não todos, inexistem no nosso país neste momento, e já aconteceu isso em outros momentos também. Então, a gente tem aí uma história que é cíclica. Ora a gente perde alguma coisa, ora a gente recupera, e assim o Brasil vem vivendo, por isso que não cresce, por
por isso não consegue crescer. Precisa amadurecer politicamente, amadurecer nas questões de população para poder realmente a gente ter um crescimento e não eleger mais determinadas figuras. Agora, é importante sim, a Karina tem razão, o texto é horrível, é muito melhor a gente passar adiante o PL que o Felipe Gimenez fez, que está na CCJ e que a gente vai trabalhar assim que tiver a aprovação do PL da anistia. Agora, é importante que isso seja trazido à baila de novo, ou seja, que isso seja discutido. Vamos jogar ali um boi de piranha e deixa que o melhor a gente vai apresentar depois. É assim que eu estou pensando, de forma muito pragmática, para a gente colocar essa discussão em pauta. Quanto, para finalizar, a essa questão de STF, primeiro de tudo, todos nós, tá? Isso é um equívoco nosso, é um equívoco de todo brasileiro. A gente tem que parar de dizer, de repetir, para que isso perca essa consolidação que já existe de que o STF é quem dá a última palavra sobre tudo. Olha, a anistia vai passar na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Agora ela mudou de nome, né? Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Será que não vão verificar as questões de constitucionalidade lá nessa comissão? É óbvio que sim. Então não vai ser o STF que vai definir se essa lei de anistia é constitucional ou não. Ela pode até discutir um ponto, determinada frase, determinada palavra, e eu admito que isso possa ser feito. Agora, não vir e dizer que eles são mais importantes do que o parlamento, de que eles são o poder supremo. Isso quem disse lá atrás foi Aires Brito, de forma muito calma, tranquila, pacífica, aquela voz aveludada de quem está dizendo para você, olha, vou te pegar, mas você não vai perceber. Falou sim, disse que só existe um poder supremo, que está no próprio nome. Não existe executivo supremo, não existiria legislativo supremo, muito menos Congresso Supremo, mas existe o Supremo Tribunal Federal. Falácias, narrativas, cantilenas enfadonhas que todo brasileiro, a partir de agora, precisa aprender. Duas coisas. Não existe Estado democrático de direito, meus amigos. É uma construção semântica da nossa Constituição. Está no artigo 1º. Apenas para dizer que o Brasil era um Estado de direito com regime de governo democrático. Ponto. Porque ficar repetindo isso para a população causa dúvida, causa uma confusão mental extraordinária. E aí, o privilégio fica com o STF. Acho que a gente está começando a entender e começando a falar as coisas que devem ser ditas. Excelente, doutor. Então, podemos rodar a nossa pauta aqui. Acho que já finalizamos essa... Pode falar, professor. Só para pontuar a minha colocação, uma coisa é aquilo que se espera do direito, né? E muitas vezes eu converso com advogados, eles querem falar sobre o direito, é excelente. Outra coisa é a vida prática e real que nós estamos vendo, onde o direito é absolutamente ignorado, né? Assim como a Constituição, o devido processo legal, etc. Eu também fiz direito para aprender um pouco, né? Então é o seguinte, eu estou só separando, eu sou muito pragmático, vocês já perceberam isso, né? Então, tudo que foi colocado agora pelo Caivano é correto. Só que não é a vida real. Na vida real, nos últimos anos, quem dá a última palavra é o Supremo. Ainda que isso não deva ficar gravado como uma verdade, porque não é, não na letra, não é, mas na prática tem sido. Excelente, excelente. Vamos, então, para a Argentina? Vamos fazer uma viagem aí para a Argentina? Milei e o 8 de janeiro, pessoal. A Polícia Federal deve pedir nos próximos dias a extradição de condenados pelos atos do 8 de janeiro que fugiram à Argentina. Pelo menos 65 pessoas estariam no país vizinho e já teriam, inclusive, pedido refúgio ao governo argentino. Maria Laura, eu queria saber de você que vive aí na nova Argentina, né? Pós-Milei, que aí agora tem superávit e não déficit, né? Ele está reconstruindo a nação argentina. Nossos irmãos souberam escolher muito bem quem iria reconstruir o país. E eu queria saber, será que o Milei, tão incisivo, né, o Bolsonaro argentino, como eles o apelidaram, ele iria acatar? Será que ele vai acatar? Você acha que ele acata aí o pedido de extradição do STF? Até porque a ministra dele, né,
a Buric, não é isso? A Buric falou que não sabe de nada, não conhece ninguém, todos os dias passam brasileiros daqui para lá e ela não está sabendo de nada. Será que o Milei vai mandar o Alexandre de Moraes falar com a mão dele? Então, para que isso aconteça, na verdade, vocês têm que ter em conta uma série de processos que alguns dos jornais já comentaram, principalmente os jornais que fizeram, né, do que está acontecendo, desses presos políticos que vieram para cá público, como é o caso do jornal UOL. Primeiro, para que o Milei possa receber esse pedido de extradição e possa dar qualquer resposta, lembrando vocês que grande parte desses brasileiros que vieram para cá já entraram com pedido no CONARE, que é o órgão responsável, né, por dar esse asilo político. E até o CONARE não dar uma resposta definitiva, nem o governo argentino, por mais que ele aceite entregar, ele pode entregar esses brasileiros. Agora, no caso que o CONARE rejeite esse pedido, aí sim ficará em responsabilidade do governo, principalmente do presidente Milei, em relação se entrega ou não. Eu acredito que é muito difícil, até mesmo porque eu acredito que o CONARE deva aceitar esses pedidos de asilo político, tratando-se de pedidos em relação à perseguição política. Muita gente também me perguntava em relação ao acordo do Mercosul, se isso não servia, não era o suficiente para tirar esses brasileiros daqui, para fazer, né, esse pedido de extradição. Lembrando que esse acordo de extradição, esse é o artigo 5º, né, no seu artigo 5º, ele diz que ele não se faz responsável em relação a pedidos de denúncias, né, políticas por parte do país, do requerente. Então, no caso desses brasileiros, não entrariam nesse acordo do Mercosul, justamente porque se trata de perseguição política. E o acordo, então, não garantia, não tem nenhuma garantia que realmente ele possa ter alguma, de certa forma, alguma performance em relação a esses brasileiros que estão aqui. Então, eu acho muito difícil que realmente aconteça algum tipo de extradição de brasileiros, e tudo isso, né, ficará pendente, primeiro, da resposta do CONARE, que é esse órgão responsável, e depois, caso o CONARE rejeite esses pedidos, fica por parte do presidente da Argentina, que, tendo em conta o bom relacionamento que ele tem com o Bolsonaro e até mesmo com a direita da América Latina, acho muito difícil que ele termine cedendo ao Alexandre de Moraes e ao governo Lula. Excelente, minha querida. Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu sei que você tem que sair agora. Muito obrigado mesmo por fazer parte aqui do show do Mário Robert, trazer essas notícias direto da Argentina, e que mais e mais o que eu desejo aí é que a Argentina se levante cada vez mais e seja um exemplo para o mundo, né? Assim como eu desejo para o nosso Brasil, também desejo aí para os nossos irmãos. Muito obrigado. Passo as redes sociais para o povo seguir o seu excelente trabalho. Muito obrigada a vocês por esse maravilhoso convite. Vocês podem me seguir tanto no Instagram como MMAssis, no YouTube também, no Facebook, ou se não no Twitter ou no Telegram como MLauraAssis. Lá eu sempre compartilho todas as notícias aqui da Argentina com vocês e também, é claro, as notícias do Brasil com todos os argentinos. Muito obrigado, minha querida, e até a próxima. Muito Vamos continuar então aqui o nosso papo sobre o Milei. Queria saber da Karina se ela também acredita que Milei vai deixar o Alexandre de Moraes falando sozinho, ou se ele vai acatar, né, como a Laura disse, se o CONARE ele aceitar, acatar, né, os pedidos ou não de refúgio aí das pessoas. Não, o Milei ele tem que seguir a jurisdição, não tem essa. Então, é clara, se existe um pedido de exílio que é baseado em perseguições políticas, ele não pode dar extradição. Isso é claro. Isso daí é o doutor Caivano está aqui para dizer muito bem sobre isso. Então, é manter o que é jurídico, é manter o que são as regras do jogo. Agora, essas pessoas têm total direito de pedir asilo político a partir do momento que elas estão sofrendo uma perseguição política através de uma operação completamente ilegítima, questionável, e que levaram a essas pessoas a fazer dizemos assim, essa fuga do Brasil.
porque está muito claro o que está acontecendo. Em relação ao 8 de janeiro, tem muitas coisas ainda para serem faladas, tem muitas coisas que foram jogadas aí para baixo do tapete e não foram feitas de acordo com o devido processo legal. Aqui o que nós estamos buscando realmente é que essas pessoas tenham um tratamento digno dessa justiça que não existe mais. Aqui nós estamos vendo uma autoridade, um abuso de autoridade, uma perseguição muito clara, ideológica, política, e que na Argentina, de acordo com a jurisdição, isso não é programado, isso não é possível. Então, não é o Milei passar por cima da jurisdição, como faz o Alexandre de Moraes, e isso é o Supremo Tribunal, né, em relação a isso tudo, porque ali se segue um determinado processo legal do que tem que ser. Se uma pessoa entra no país como exilado, elas vão ter que apresentar documentações que comprovem que existe, de fato, uma perseguição política. E essas pessoas, através dessa documentação, têm que ter base jurídica para que elas sejam aceitas naquele país. Não é algo superficial, é algo que é analisado de acordo com as circunstâncias de cada um, a individualidade do processo de cada um. Coisa que não aconteceu na política brasileira. Coisa que foram feitos aí processos completamente questionáveis, aberrações jurídicas estão acontecendo no nosso país de pessoas que nem sequer sabem do que estão sendo acusadas, né? Com processos que são sigilosos, e aí eles vêm dizer, não, porque isso tudo tem processo, isso tudo já foi declarado. Não é bem assim, não foi declarado. Tanto é que não sou eu que digo, são os próprios advogados que estão envolvidos no caso, como o doutor Caivano sabe muito bem, ele está envolvido nisso desde o dia 1, né, no sentido dia 1, que é o que começou ali o 8 de janeiro, e sabe muito bem das aberrações jurídicas que vêm sendo criadas em torno disso daí. Agora, o Milei, ele é uma pessoa que não vai criar crises diplomáticas. É como todo mundo pedia os famosos vídeos do aeroporto de Roma, né? Ah, por que a Giorgia Meloni não entrega os vídeos do aeroporto de Roma? Porque não é bem assim. Ali tem um processo jurídico, um país que é, de fato, democrático, que cumpre as suas regras, eles têm que passar por um devido processo legal. Ou seja, se tivesse ocorrido uma denúncia, tanto da parte do Alexandre de Moraes como da família Mantovani, aqui no território italiano, isso seria feito e administrado de uma forma diferente, que foi o que não ocorreu. Então, mais uma vez, o Alexandre de Moraes usufruiu aí do seu abuso de poder para ter em posse a narrativa. Agora, ele dominar todos os espectros políticos, inclusive nos mundos que não são deles, não é possível. Então, essas pessoas, sim, têm o direito de se exilarem a partir do momento que elas comprovarem juridicamente que essa perseguição é política e infundada esses processos que estão sendo atribuídos a essas pessoas que, na verdade, estão sendo condenadas sem o devido processo legal. Então, é importante que isso seja aclarado e que não vire uma guerra diplomática, de jeito nenhum, porque aí é propaganda. Aqui não existe propaganda, aqui é o devido processo jurídico que o brasileiro esqueceu, infelizmente, como acontece. Enfim, nos outros países ainda, graças a Deus, isso prevalece. Excelente. Excelente, gostei do que você falou, que o Milei provavelmente vai seguir a Constituição, vai seguir a lei. Se for aí para ele entregar, ele vai entregar assim, sem olhar espectro político nem nada, mas o que acontece é que essas pessoas desesperadas pela falta de democracia, pela falta do devido processo legal aqui no nosso Brasil, tentaram escapar, né? Fugiram aí das mãos realmente da tirania, né? E que tudo dê certo, a gente deseja que tudo dê certo e que sim seja cumprida a Constituição, não somente na Argentina, com o Milei, mas também no nosso Brasil volte a respirar a justiça. Eu queria saber a opinião do professor Luiz Vale sobre este cenário. Está sem som. Sim. A concessão do asilo político obedece critérios que são muito, assim, muitas vezes pessoais. Vamos dar um exemplo. O Brasil, no passado, o presidente atual do país
acolheu aqui no nosso país uma pessoa chamada César Battisti, que, pelo entendimento geral, não era uma pessoa a ser concedido asilo político, porque o César Battisti, a Michelin sabe o que ele fez aí na Itália, né? Tinha um outro perfil. Então, a passada essa parte de conferência da documentação, que é esse primeiro estágio citado pela Maria Laura, a questão do Milei vai ser uma questão muito ligada a uma vontade política, porque é ele entender que há uma perseguição política no país, que os motivos, né, que levaram à acusação contra essas pessoas e à sua condenação não estão realmente baseados na legislação propriamente dita, que o devido processo legal, o direito de defesa, etc., não foi atendido, e que a motivação é política. Se o Milei entender dessa forma, ele poderá conceder o asilo sem problema nenhum. Como eu mostrei aqui, o Brasil já acolheu outras pessoas cujo critério seria ainda mais complicado de defender, né? Eu penso que o Milei, devido à postura atual dele, devido à coerência que ele vai precisar ter com aquilo que ele sempre propôs e com o perfil dos seus eleitores, não acatará nenhum pedido de extradição para as pessoas que estão sendo atingidas pelos processos de 8 de janeiro. É o meu entendimento, e eu acredito que a probabilidade dele atender isso seria muito pequena, até porque ele estaria sendo incoerente com a sua própria pauta eleitoral, com o seu próprio governo e com aqueles que o elegeram. Excelente, professor. Agora o doutor Caivano, que está atuando ali à frente de alguns desses processos e que está tentando de todas as formas, como muitos outros advogados aí, tentar fazer com que o devido processo legal seja garantido para essas pessoas, mas está difícil, né? Por isso que essas pessoas estão pulando aí, né, pulando a cerca, vamos dizer assim, de um país para o outro, mas para fugir ali realmente dos tiranos. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, doutor Caivano. O que o senhor acha que o Milei irá fazer? O que o senhor acha que vai acontecer nos próximos dias, se essas pessoas realmente vão poder ver a justiça lá na frente? Bom, primeiro preciso dizer que é muito mais do que esse número, né? Bem mais, mas eu, por dever de ofício, eu vou me calar, não vou dizer quantas pessoas são, mas além dessas pessoas, também tem 2 jornalistas, Amanda Cotrim e Eduardo Militão. Os 2 são do UOL e estão lá fazendo trabalho de investigação para entrevistar essas pessoas. Inclusive, foi deles a matéria ali que supostamente entregou, né, para o STF que eles teriam fugido. Ora, vejam só, né? E aí, nessa oportunidade, eu corri atrás, literalmente, desse Militão para dizer, olha, você está chamando de culpado, você está chamando de condenado alguém que sequer passou por julgamento. Então, toma mais cuidado. E ele aceitou e mudou a colocação ali, pelo menos naquela matéria. Quanto ao Milei, não há dúvida, acho que os 2 já falaram, a Laura falou muito bem, né? Não conhecia esses meandros jurídicos lá da Argentina, mas quando as pessoas nos procuram, doutor, o que eu faço? Olha, a gente não pode falar isso. A gente não pode dizer o que essa pessoa tem que fazer, o que ela deve fazer para salvar sua própria liberdade. A liberdade é mais importante que a vida, né? Vamos lembrar? Por quê? Porque alguém pode, através da ausência de liberdade, impedir que uma outra pessoa nasça, que uma outra vida exista. Sacou o que está acontecendo no nosso país? Será que eu fui bem claro ou preciso entregar um desenho? Acho que não, né? O professor lembrou muito bem. Lula aceitou Battisti aqui. Agora, que coincidência macabra, né? Lula aceitou Battisti. Foi no primeiro governo dele, em 2002, que foi feita a emenda constitucional 45, que passou a vigorar a partir de 2004, que mudou o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, para dar essa anabolizada nos poderes de quem? Do STF. Olha quanto tempo passou de lá para cá. Nós estamos falando em 20 anos. Quando você pensa, olhar para o seu lado, falar que você talvez possa fazer alguma coisa, talvez você esteja esperando um resultado imediato, não é mesmo? Eles esperaram 20 anos para voltar ao poder e fazer exatamente isso que estão fazendo agora, perseguindo seus opositores políticos. Eu queria lembrar a vocês, colegas de bancada, a você, Mário, a nossa audiência, que lá atrás,
na década de 1930, a Alemanha também foi considerada uma democracia. Não se esqueçam jamais disso. Para finalizar, nós não temos, Mário, como perseguir o devido processo legal. Porque ele é devido, ou seja, ele é correto na hora que ele nasce. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: Declaração Universal dos Direitos Humanos e Pacto de São José da Costa Rica. Ambos são recepcionados pela nossa Constituição. Portanto, a liberdade é a regra, a prisão é a exceção. A presunção de inocência é um direito absoluto do cidadão. Está esculpido lá no artigo 5º da Constituição Federal. Essas pessoas foram tratadas como culpadas antes mesmo de passarem pelo crivo do delegado federal que as recepcionou, sem voz de prisão, ou seja, em desacordo com o artigo 307 do Código de Processo Penal. Aí, depois de tudo isso, elas passaram presas. Foi colhido delas DNA, material genético, em desacordo com a legislação vigente, porque só pode ser colhido material de forma compulsória se essa pessoa voltar ao sistema prisional por cometimento de crime violento. Que crime violento essas pessoas teriam cometido? Tá bom, vamos excluir as do 4922 que estão sendo erroneamente, equivocadamente, ilegalmente acusadas de tentativa de deposição do Estado Democrático de Direito por meio de uso, né, de meios insidiosos, ameaça e violência. Vamos excluir essas 400 pessoas e as outras mais de 1.300 que sequer tiveram as suas denúncias sobre esses crimes. São acusadas de incitação ao crime, artigo 286 do Código Penal, associação criminosa, 288 do Código Penal, que não dá 4 anos, portanto elas não poderiam ter sido presas. Tudo isso a gente vai relevar? A gente vai dizer que existe devido processo legal no Brasil? Não, não existe. Não existe legalidade. E eu posso dizer mais: ampla defesa e contraditório não existiu. Direito a um juiz natural não existiu. Direito ao promotor natural está lá no 129 da Constituição Federal também, que é o Ministério Público, que é o agente da ação penal. Foi tudo lá no STF. E, por fim, essas pessoas jamais teriam uma chance de se defender, mesmo contando com todos os advogados e que eles fossem milagrosos. Sabe por quê? Porque lhes foi retirado o direito ao duplo grau de jurisdição. Ou seja, eles teriam o direito constitucional e também de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ter os seus processos avaliados novamente em grau de recurso. Isso lhes foi impedido. Quem está julgando o recurso é o mesmo que lhes imputa uma penalização. Ora, meus amigos, vamos parar de tapar o sol com a peneira. Nós vivemos uma tirania de fato e de direito. Excelente, doutor. Mais um desabafo, né, para as pessoas que estão, principalmente vocês que estão à frente, que injustiça dói muito, né, e provavelmente um dia eu sei que a justiça de Deus vai funcionar, viu, doutor? Pode saber que a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus uma hora vai chegar. Professor, pode falar. É só pegando a deixa aqui do Caivano. Tá sem som, cara. Acho que a Karina quer falar alguma coisa, mas está sem som. Tá me ouvindo? Eu estava dizendo o seguinte, que a gente não pode deixar só na justiça de Deus, porque aqui é muito pior, a gente tem que ter ações. As ações têm que ser feitas através de nós, seres humanos. A gente não pode deixar tudo na mão de Deus. Deus deu ao livre-arbítrio a todos de estarem aqui nesse mundo e decidirem o que querem fazer. Agora, a questão de ficar deixando tudo, vamos orar, vamos deixar na mão de Deus, nós estamos indo nessa direção completamente perigosa. Então, aqui nesse momento, nós precisamos de pessoas que tenham discernimento, que tenham a coragem e saibam realmente de fato o que está acontecendo para que mais injustiças não aconteçam. Né? Porque essas pessoas, eu acho que o fator número 1 agora que nós temos como emergência no país agora nesse momento é remover essas pessoas inocentes dessas prisões.
que são arbitrárias, que são completamente anticonstitucionais. Agora, isso tem que ser revertido imediatamente. Isso não vai ser Deus que vai reverter, mas sim a ação da população e a ação de tantos advogados e tantas pessoas que estão nessa missão para que possa mudar isso e reverter essa situação, para que essas pessoas não continuem mais sofrendo esses absurdos que estão sofrendo, essas torturas que estão sofrendo, psicológica e tudo mais, que nos levam ao precipício. Isso é completamente letal para a nossa sociedade e somos nós, seres humanos, que temos que agir. Só isso. Essa é a minha opinião. Exato, exato. Você me ouve? Pode falar, professor. Não, porque eu não mexi no microfone, eu não sei por que ficou mudo, né? Mas tudo bem. Eu quero pegar já a deixa dos dois, então, aproveitar essa fala da Karina agora. Primeiro, a pontuação do Caivano de que isso não começou agora. As pessoas pensam que um projeto de poder, uma estratégia para conquistar poder, se faz em 2 anos. Isso começou lá atrás, antes da Constituinte de 88, quando, lá atrás, a direita, inadvertidamente, deixou a formação da mente das pessoas, seja na mídia, seja nas universidades, ser moldada pela esquerda. Então, você começa ali a moldar mentes, conquistar corações e mentes para a esquerda, seja nas escolas, nas universidades e na mídia. Aí vem 88, você cria uma Constituição que cria vários órgãos que não existiam antes, como tribunais de contas, Ministério Público. Aí você abre concursos públicos para colocar pessoas com estabilidade nesses diversos órgãos. Adivinha quem passa nos concursos públicos? Aqueles mesmos que estavam nas melhores universidades, mais preparados e que tinham recebido já a devida orientação ideológica. Então, você preparou as pessoas, ok? Colocou a orientação ideológica nelas, conquistou corações e mente, arrumou lugar para colocá-las através da Constituição, ministérios públicos, tribunais de conta, etc., judiciário de uma forma geral, e depois elas foram colocadas lá através de concurso público, porque eram as mais preparadas, porque estavam nas melhores universidades, seja uma USP, ou FRJ, Unicamp, etc., etc. Então, o Estado estando dessa forma, você começa a ter um aparelho estatal não favorável a determinada visão política. E isso leva, então, como disse o Caivano, a anabolizar, né, certos poderes, como o Supremo foi feito. E aí vem uma outra questão, que é pegando essa deixa da Michelin, né? Isso passa por uma ação e uma estratégia política. A primeira vez que eu estive aqui com você, Mário, e com aqueles que nos ouvem e veem, eu falei sobre conquista de poder. Nós vivemos uma guerra de 5ª geração, uma guerra assimétrica, uma guerra que ocorre numa área cinza, que é na formação das ideias, onde lá o chefe do Estado-Maior Conjunto da Rússia diz que as ações de cunho militar são as últimas, as primeiras são as informacionais, as de cooptação da elite, a de instrumentalização do Estado, etc., etc., etc. É uma guerra de 5ª geração que vem desde a década de 70, onde você foi devagar montando, instrumentalizando o Estado. Agora, a direita precisa entender como esse jogo do poder existe. E isso não vai ser resolvido de uma maneira simples. Tem que ter planejamento estratégico, tem que conhecer o jogo, tem que haver ações coordenadas, tem que haver definição de prioridades. Quais são as prioridades? Né? O Caivano colocou aqui suas 3 prioridades. Tem que existir prioridades. E tem que saber jogar o jogo. Observe, eu vou voltar. No governo anterior, havia apoio popular. O presidente anterior estava com a caneta na mão e, mesmo assim, perdeu o poder. Por quê? Porque o jogo do poder ocorre dentro de uma outra lógica, onde as manifestações populares são importantes, mas não definem. Porque se definissem, o governante anterior estaria no poder até hoje, porque milhões de pessoas, milhões, não foram milhares, milhões de pessoas foram à rua em várias cidades naqueles 2 7 de setembro, Brasília, Rio, São Paulo. Então, enquanto a direita, eu falei isso na primeira vez que eu estive aqui, não compreender como ocorre o poder, o jogo do poder, que começou lá atrás, na década de 60 e 70, onde se preparou as pessoas para tomar posse nesses lugares, onde depois
se atribuiu a elas um poder, através, como o Caivano colocou, né, da anabolizante de certas decisões, se nós não compreendermos isso, nós estaremos, como a Karina colocou, já a segunda vez, agora vai para a terceira, uma tentativa de voto impresso, ele vai continuar a bater na trave, porque, infelizmente, e o Caivano sabe muito mais do que eu disso, é um especialista, a lei não é propriamente o que está sendo seguido atualmente. Então, nós precisamos pensar estrategicamente, nós precisamos entender mais profundamente um jogo que já tem 5 décadas. Nós precisamos priorizar ações, coordenar atitudes, coordenar tarefas, porque aí sim será possível ter ganhos no terreno, ponto a ponto, até que possa se reverter isso. Enquanto estiver esse ordenamento que está aí, nós teremos, a direita, eu digo, terá muita dificuldade de recuperar isso. E isso é algo que tem que ser feito no aqui e no agora. Eu comungo do pensamento que a Michelin colocou agora, da urgência e da necessidade de ações feitas o mais rapidamente possível e pelo homem, né? Porque a esquerda não contou com essa ajuda divina e mesmo assim chegou lá. Exato. Excelente, professor, excelente. Eu vou agora, a gente vai falar do Parlamento Europeu, mas antes eu preciso dar aquele recadinho para o nosso público que está nos acompanhando, quase 4.000 pessoas ao vivo, 3.884 em todas as nossas transmissões, né, juntando tudo, 3.927 pessoas. Eu agradeço a audiência de vocês e peço para que quem puder ajudar o canal a continuar firme e forte, tá aí, ó, fatorpoliticobr@gmail.com ou o QR Code que está na sua tela, e eu peço para que você faça uma doação com carinho, com amor aqui, para que os nossos programas continuem no ar, firme e forte. Nós precisamos de vocês porque nós fazemos um jornalismo independente e diário. E vocês sabem que todos os dias as setas estão apontadas para quem diz a verdade na internet. Nós precisamos realmente da sua força neste momento. Agora sim, vamos falar sobre eleições no Parlamento Europeu. Partido de Direita Alternativa para a Alemanha, AfD, ficou em segundo lugar e deve conquistar 17 cadeiras no Congresso alemão. Partido de direita, tá? E aí, quando vocês veem lá na Globo, que é de onde nós retiramos a fonte, extrema-direita alemã, né? Eles gostam de nos rotular como extremistas, como extrema-direita, quando eles perdem algum tipo de eleição. E também vamos falar aqui, já colando uma pauta na outra, o nosso querido Macron, aquele lá que estava de mãos dadas esses dias no meio do matinho com Lula, ele que é tão fofo, dissolveu o parlamento, né, francês, agora há pouco, ó, após derrota nas eleições do Parlamento Europeu, Macron dissolveu o parlamento e convoca novas eleições na França. O anúncio ocorre após a derrota de seu partido nas eleições do Parlamento Europeu para o partido de Marine Le Pen. Política populista de extrema esquerda, ou de extrema direita, né? Extrema direita é um monstro realmente que está aí tirando o sono dessa corja da esquerda e do sistema. E começando aqui, então, pela nossa querida Karina Michelin, que mora na Europa, vive na Itália. Eu queria saber a sua visão sobre tudo isso que está acontecendo aí. Que rebuliço, hein, Karina? A gente já esperava essa avalanche de votos para a direita e, como eles dizem aqui, extrema-direita, né? Mas através dessas políticas que foram políticas completamente suicidas que aconteceram nos últimos anos, começando pela pandemia e passando por determinados problemas, até mesmo que com os agricultores aqui na Europa, que ocasionou aí essas manifestações gigantescas por toda a Europa com os agricultores através dessa agenda absurda que é o famoso Green Deal, né, que era o Acordo Verde que foi proposto na União Europeia. Acordo esse que era completamente leonino, porque a maioria das pessoas, os agricultores, estariam praticamente decretando a falência de todos os seus negócios, impostos de carbono e tudo mais. Então, isso deu uma guinada muito importante nessas eleições agora do Parlamento Europeu. Olha,
o jogo ainda está em andamento, porque apenas iniciou as aberturas das urnas. Nós temos 27 países ainda aí da União Europeia para serem apurados, mas nós temos já evidências através dos votos e dos resultados que vêm emergendo agora através das urnas, que a direita e o centro-direita está liderando essas eleições na União Europeia. E isso já era muito previsível, porque a gente já tinha essa previsão através das pesquisas, as famosas bocas de urna que aconteciam aqui na Europa, que as pessoas estavam completamente infelizes com as políticas que vinham sendo aplicadas da esquerda, extrema esquerda radical. Aqui a gente via de tudo e absurdo que poderia ter acontecido, que foram as leis liberticidas através da pandemia, através dos certificados esses, né, que foram impostos à população, que ali já foi muito questionável e muitas pessoas acordaram para esse mal, que enquanto a gente estava vivendo aquela onda completamente terrorista, né, que foi implantada aí na sociedade, muitas pessoas tiveram removidos aí o pensamento, não conseguiam pensar porque foram paralisadas pelo medo. Mas 4 anos se passaram, né, da pandemia e as coisas foram se ajeitando e as evidências foram vindo à tona. Várias informações que foram colocadas para baixo do tapete hoje estão sendo expostas para o mundo. Informações essas que a gente já vinha dando, né, à população brasileira, mas nós éramos considerados como teóricos da conspiração, como negacionistas e tudo mais, quando na verdade eram fatos que estavam acontecendo perigosos para a sociedade e que hoje se reverte aí em causas que estão acontecendo até mesmo contra as casas farmacêuticas aqui na Europa. Muitas indenizações estão sendo feitas aí através de tudo isso que foi implementado através da pandemia. Depois nós tivemos também as manifestações dos caminhoneiros, que aconteceu também no Canadá, através das imposições aí dos certificados né, que foram implementados. Depois nós tivemos também um problema com os agricultores, que foram aí pegos de surpresa com essa agenda que eu já falei aqui para vocês, que é a Agenda Verde, que são todas agendas. Essa Agenda 2030, ela foi toda feita, implementada e proposta, querendo que colocasse goela abaixo da população, pelos socialistas progressistas. Então, é uma agenda muito clara, é uma agenda que exige somente a destruição da classe média e da classe pobre, igualando, né, com essa ideologia socialista, igualando todos a pobres e miseráveis, e destruindo a economia do país. Então, assim, destruindo, na verdade, a soberania de cada país, porque a União Europeia, todo mundo acha que a União Europeia é unida, né? Porque fala União Europeia, de união não tem nada, porque a partir do momento que tudo isso começou a acontecer, nós começamos a ver a desunião dos países da União Europeia. Porque, de um lado, nós tínhamos governantes que eram completamente alinhados com a ideologia de esquerda, progressista, comunista, socialista, que impunham, né, as leis liberticidas e diziam que sim, que a população tinha que se submeter a isso. E a gente viu os resultados. Os resultados não foram bons. Os resultados foram péssimos para a economia, para a população e para tudo. Então, hoje, a população foi às urnas, tanto é que eu quero deixar claro aqui que a população europeia não tem obrigatoriedade de voto, o voto é facultativo, as pessoas vão votar se elas querem votar, não é obrigatório, e nós tivemos a gente vai ver aqui qual foi a afluência. A gente está vendo aqui pesquisas que estão dizendo que foi 51% de afluência durante essas votações, que, na verdade, é algo de se questionar, porque a população europeia, eles querem uma mudança total na política, porque eles não acreditam mais nessa política que está sendo imposta à sociedade, porque a gente está falando de populismo, que existe um populismo muito grande, existe uma decadência em relação aos representantes políticos, porque eles já não representam mais o povo, mas sim determinadas agendas e determinados oligarcas para fazer o trabalho para determinadas instituições e organizações transnacionais, enquanto a população mesmo nacional está buscando realmente representantes que defendam o povo. Isso está cada vez mais difícil. Mas, através dessas eleições aqui agora, nós podemos ver que
A esquerda perdeu, está perdendo. Em determinados países que são claros, que a gente sabe muito bem que já tem uma cadência socialista, comunista e de esquerda, vai continuar, né, em alguns países aí, mas não é a maioria. O que nós estamos vendo é que muitas cadeiras da União Europeia, do Parlamento Europeu, que aí a gente está discutindo 700 e poucas cadeiras, que são muitas, elas vão ser realocadas, né? O que a gente fala, vai ser colocadas aí outros substitutos, outros representantes do povo, que vai trazer uma nova guinada para a Europa. E essa guinada, esses ventos, não é mais um vento de esquerda, mas sim ventos de centro-direita, que por enquanto é o que está dominando agora nesse momento. Vamos ver, o jogo está aberto. Até às 2h30, 3 horas da manhã, nós estaremos aqui ainda computando tudo isso, mas a partida ainda está em andamento. Vamos aguardar mais episódios dessa novela aí. Eu queria saber a opinião do nosso querido Checkmate Global, nosso querido professor Luiz Vale, sobre a situação aí do Parlamento Europeu, Macron, enfim, tudo isso. Já vou passar o VTzinho aqui, a produção está preparando o VT, do Macron dissolvendo o Parlamento. Olha, Mário, a observação feita pela Karina foi muito relevante porque ela fez um histórico. Primeiro, começamos com aqueles problemas lá de 2020, né? Aquele catalisador na área de saúde. Aquilo começou, a maneira como as autoridades trataram aquele evento, né? Eu estou evitando falar nomes para não prejudicar o canal, porque vocês sabem, eu mesmo fui punido lá no canal agora, um vídeo meu, porque falei uma palavra que não era para ser dita. Bom, esse evento de 2020, 2021 e durou até 2022, a forma como as autoridades europeias reagiram a ele já desagradou a população. Depois, uma série de eventos da Agenda Verde, como bem colocado, são totalmente contraproducentes, provocando a dificuldade de relacionamento com os agricultores que estavam praticamente sendo combatidos pelo seu próprio governo, uma coisa incrível, né? Então, houveram aquelas manifestações, que inclusive nosso amigo Sérgio Tavares cobriu na época bastante, né? E nós vimos aquela situação com os agricultores. Na sequência, tem um outro ponto, que é a inflação. Quando a Alemanha e a Europa como um todo, né, teve o problema da Ucrânia e passaram a não comprar mais energia da Rússia, o valor da energia na Europa, principalmente na Alemanha, que era a maior beneficiária do gasoduto Nord Stream 1 e 2, os dois que abasteciam a Alemanha, né, disparou o custo. Então, a Alemanha hoje tem uma inflação galopante, vários países têm, a França também está com a inflação bastante galopante. Temos ainda mais um fator, que é a questão dos imigrantes, que gerou um aumento de problemas na área de segurança pública, ou seja, uma série de fatores que se juntaram e fizeram com que a população passasse a estar descontente com os rumos que estavam sendo feitos, que estavam sendo tomados pelas autoridades. Esse conjunto de fatores, talvez tenha esquecido um ou outro, né, tornou a atmosfera para essa agenda progressista uma atmosfera, digamos assim, não positiva. E essa reação da direita, em função dessa insatisfação, começou faz tempo, com a própria Meloni na Itália. Né? Temos o Orbán na Hungria, temos agora a Le Pen, que já tem um histórico, a Le Pen agora tomando uma frente na França, e vários outros, né? Tivemos repercussões na Holanda, na própria Alemanha, etc. Então, esse ganho de presença da direita no Parlamento Europeu, salvo engano, são 720 eurodeputados, já é fruto de um escalonamento, de uma insatisfação crescente com os rumos da Europa. E, como bem colocado, muitas pessoas pensam que a União Europeia é unida. Ela não é nada. São países que até 200, 300 anos atrás entravam em guerra, né? Países que até pouco tempo atrás, 1930, também entravam em guerra. Países que não têm a mesma vocação, não falam o mesmo idioma, eram antagônicos no passado. A União Europeia, na verdade, começa a apresentar fissuras, inclusive, em relação à abordagem do conflito da Ucrânia, onde muitos países europeus questionam o preço que eles estão pagando para financiar ou enviar armas para a Ucrânia, que é um país que não tem muita
proximidade com os países da Europa Ocidental. Então, esse contexto, salvo engano, se essa votação, como bem colocado aqui, ainda não foi conclusa a apuração, então é difícil ainda dizer, mas no caminho que está, a direita tomando uma posição mais forte, há um apelo da Meloni e da Le Pen para uma união de todos que são contrários à agenda progressista, há um apelo delas para que os líderes europeus de direita se unam para fazer uma frente a essa questão, e se isso ocorrer, nós poderemos ver, talvez, uma reversão de alguns atos que estavam em andamento. É importante, só para finalizar, eu queria colocar o seguinte: à medida que a situação se agravar, a situação econômica, Michelin, né, em termos de inflação, desemprego, segurança pública, que nós estamos vendo na França e em vários lugares, à medida que a situação se agravar, esse apoio aos progressistas tende a diminuir ainda mais, ok? E os apelos do Orbán, da Le Pen, da Meloni e de tantos outros, cada dia se tornarão mais altos, e há uma possibilidade realmente da mudança do rumo que hoje a Europa tem tomado. Excelente, professor. Excelente explanação, como sempre. Vou aqui pedir para a produção colocar o trechinho agora, né, do Macron, o pronunciamento. É um trechinho bem rápido. Vamos lá. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Meus amigos, essa aí é a democracia, né, dos amigos do nosso presidente da República. Eu queria saber a opinião do nosso querido doutor Caivano sobre isso. Será que o Macron será exemplo para o presidente do Brasil ou não? Tomara que não, né? Olha, não tenho essa preocupação não, viu, Mário? Porque ele precisava ter muito mais força política, e o professor Luiz poderia até falar sobre isso também, muito mais força geopolítica, não só na nossa região, mas também em detrimento, por exemplo, aos Estados Unidos e à própria Rússia, que ele começou a se colocar em conflito aos Estados Unidos, tentando pedir socorro para o russo. A gente até tratou disso da última vez que nos encontramos. Eu não tenho esse temor, não, tá? Ele é um fraco, tá derretendo, né? Um louco, um ébrio, e tá tendo o devido resultado daquilo que ele fez contra o brasileiro. Então, isso aí não me preocupa. O que me preocupa é mais o movimento cíclico da história, né? Da mesma maneira que a esquerda começou lá atrás, como nós três aqui, também a Laura, quando estava aqui, a gente já demonstrou. A questão é que lá no futuro, daqui uns talvez 30, 40 anos, a gente veja de novo os mesmos movimentos. Ou não, a depender de se nós tivermos entendido a lição, aprendido a lição e não deixado mais de exercer o nosso direito e a nossa cidadania fazendo política. Todos nós fazemos política todos os dias, com a esposa, com filhos, com amigos. Você cede, conquista alguma coisa. Isso é política, é espaço. Política é espaço. Você se comunica e angaria espaço ou perde espaço. É disso que estamos tratando. Então, tomara que nesse movimento cíclico, pendular da história, como eu costumo dizer, né, em virtude, se eu não estiver enganado, da definição do Mário Vargas Llosa, a história tem um movimento pendular. Ela vai de um extremo ao outro a depender do movimento. Não existe vácuo no poder, né? Então, quando um poder começa a demonstrar fraqueza, o outro tende a se sobrepor. Isso está acontecendo lá dentro do Congresso hoje. E que bom que está acontecendo, como a Karina trouxe, lá no Congresso Europeu, a ponto do democrático Macron já ter tomado uma atitude super democrática. Então, vou pegar esse gancho sobre democracia, né, legalidade, esse tipo de coisa, para responder alguém que estava aí no chat dizendo que os processos do 8 de janeiro são constitucionais e legais. Bom, primeiro eu preciso lembrá-lo que os prefixos que nós usamos em português, de negação ou privação, eles são descendentes do latim,
né? Então, prefixo i, ele se tornou o ir de irracional, ele se tornou o in de inconstitucional, um outro in de impossível. Mas vamos ficar nesse que eu acabei de trazer, o inconstitucional. Então, se é uma negação, é porque aquela determinada ação que alguém está usando essa palavra demonstra que não foi encontrado um argumento que minimamente provasse que a constitucionalidade estivesse presente. Então, para não ser muito prolixo, eu já falei de vários termos aqui. Primeiro, podia ser a presunção de inocência, mas talvez mesmo sendo do direito, essa pessoa possa ter esquecido, não aprendido bem, não fixado na mente, não há nenhum problema. Não sou obrigado a respeitar a opinião de ninguém, porque opinião é igual aquilo que a gente faz de alguma coisa lá, né, de um esfíncter. Então, isso não precisa nem explicar. Eu respeito as pessoas. Então, em respeito até essa pessoa que dispôs do seu tempo para nos assistir e vem dizer uma abobrinha dessa, vamos responder à altura. Olha só, nós não tivemos o devido processo legal por um único motivo, porque essas pessoas não teriam que ter sido julgadas no STF. Isso já torna inconstitucional, porque elas não tiveram direito a um juiz natural e, por óbvio, como eu também já disse, não tiveram direito ao duplo grau de jurisdição. E se você responder que não, tiveram sim, porque existiam parlamentares que estavam sendo processados, não, cara pálida, eles não foram processados. Eles simplesmente foram investigados e constam de inquéritos, olha só, que também não foram abertos pelo MP, foram abertos pelo próprio relator, para que ele sugerisse e desse um aspecto de legalidade em virtude de conexão, suposta conexão. Só que, meu amigo, você aprendeu na faculdade. Conexão não se dá em inquérito, não é mesmo? Ah, tudo bem, vamos deixar tudo isso para lá, continua apoiando o canal, deixa seu like ou dislike, não tem problema, deixa os comentários também, agora e depois. E eu te pediria, você já viajou tanto aí pelo mundo que eu já vi, deixa uma contribuição para o canal. Beijo no seu coração. Pois é, Caivano, essa live foi sensacional e a gente só sabe que a live, que a transmissão deu certo quando a gente vê um monte de verme que aperta o 13 com força, atacando, né, a bancada, atacando aqui o nosso programa. É aí que o sucesso, a gente alcançou o sucesso, o limite do sucesso, quando nós conseguimos tocar lá na feridinha, né, dos vermes lulistas. Professor, pode falar. Isso. Ok, grato. É porque o Caivano fala algumas coisas que me dão vontade de ficar mais um tempão aqui falando, Caivano. Você tem que parar com isso, entendeu? Mas olha só, eu só quero lembrar a todos vocês e quem acompanha o Checkmate Global e às vezes que eu estive aqui, que esse não é um processo do Brasil só. Nós temos que lembrar que lá nos Estados Unidos houve um 6 de janeiro, o Capitólio. Hoje ainda existem mais de 30 pessoas presas sem julgamento em Washington, sem julgamento. O Procurador-Geral dos Estados Unidos disse que vai continuar a perseguir as pessoas que estiveram no Capitólio e a prendê-las, ok? Então, não pensem que esse tipo de agenda é uma coisa do Brasil. Lá nos Estados Unidos há muitas semelhanças, eu fiz inclusive já colocações aqui, um vídeo sobre isso, com o que aconteceu aqui. O Trump foi agora condenado em 34 acusações e, hipoteticamente, ele corre alguns riscos em relação à eleição. Então, e aqui o ex-presidente está inelegível. Então, e se você olhar a Europa, muitas dessas políticas implantadas foram implantadas de forma mais ou menos uniforme, como se seguissem uma mesma orientação em todo o Ocidente. Vamos olhar, por exemplo, Trudeau. A Karina lembrou bem daquela questão dos caminhoneiros. Aquilo foi uma atrocidade, né? Então, assim, se você olhar a Europa e Américas, né, você vai ver uma orientação muito parecida. O FBI reconheceu que ele está realmente monitorando pessoas lá do 6 de janeiro deles, assim como aqui a Polícia Federal monitora as do dia 8. Então, assim, é um movimento mais global, inserido dentro de uma estratégia maior dos dominadores globais, como eu chamo lá no canal, de produzir catalisadores, de produzir situações de poder, enfeixar o poder. Né? Eu fiz agora há pouco, uma semana atrás, eu acho, um pouco mais, eu falei bastante sobre um outro canal sobre CBDC, né, que é um outro
instrumento de acumulação de poder que está sendo implementado, ninguém está prestando a devida atenção, e você não vai poder fazer nada, porque com o CBDC, que são as moedas digitais dos bancos centrais, você não compra um chiclete sem que eles autorizem. Então, é um projeto maior, é um projeto dos DGs, é algo que já vem há mais de 40, 50 anos, dentro de uma guerra de quinta geração, que também tinha como seu instrumento cooptação de elites. Por exemplo, por que o Biden está lá na presidência dos Estados Unidos com óbvias dificuldades cognitivas? Uma pessoa que, às vezes, não consegue falar A com B. Por que outros estão sendo eliminados dessa corrida presidencial? Observem o que está acontecendo ao longo de todo o Ocidente, nos seus pilares econômico, financeiro, militar e psicossocial, com a destruição dos valores de família, patriotismo, etc. Bom, que vocês já conhecem do checkmate global. Então, eu só queria, Caivano, dar uma conotação mais geral, para que não pensem que você está colocando aqui uma questão só particular, pessoal, focada só no Brasil. É, de fato, uma agenda global para levar ao checkmate. E essa agenda global que a gente está falando aqui, inclusive a gente está assistindo hoje, vai a noite inteira, como eu já falei para vocês, de transmissão e tudo mais, mas isso realmente dificulta e muito essa agenda globalista 2020-2030, que estava em andamento. Então, isso já, com essas eleições, isso muda e muito o cenário. Então, isso também irá reverberar aí também em outros países. Também. Vamos esperar o que vai acontecer nas eleições dos Estados Unidos, que está, através das pesquisas, está muito claro também que Donald Trump vai ganhar as eleições americanas, mas a gente vai ter que ver também, porque, como eu falei para vocês, o jogo está em andamento, a gente nunca sabe o que pode acontecer no meio desse caminho aí, que é muito incerto, né? Porque através desses processos que estão ocorrendo, mas não só por isso, que também não vai interferir de modo direto nessas eleições agora de novembro. Mas o que a esquerda está de fato preparando nesse cenário, não sabemos. Então, está tudo muito calado, muito quieto, mas coisas virão ainda do arco da velha, que nós vamos ver ainda nessas eleições. Mas é o que eu falo. O que vai acontecer através dessas eleições, tanto europeia quanto americana, e também as eleições regionais no Brasil, que são eleições aí que a gente já tem uma certa mais, enfim, a gente já não acredita tanto assim nas eleições brasileiras, mas é o rumo que vai ser determinado para o mundo. Nós vamos estar mais alinhado com a tirania ou com as liberdades? Então, é esse o ponto que nós estamos discutindo agora, nesse momento, que é imprescindível e importantíssimo nesse jogo de xadrez aí que está sendo jogado na geopolítica, né? Nesse território aí, nessa guerra geopolítica. Exatamente. Excelentes comentários, como sempre. A bancada hoje foi mais do que especial. O povo tá adorando aí no chat, viu? Só quem não tá gostando mesmo é o gabinete do ódio da Janja, mas o restante, a maioria do povo aí, tá aclamando aí a análise de todos vocês. Deixa eu ler os superchats aqui, antes de eu me despedir de cada um de vocês. A Maria Cristina mandou um superchat e falou assim, muito grata, Mário, e entrevistados, especialmente grata pela presença do professor Luiz Antônio Peixoto Vale. Aí, ó. As Luizetes estão aí no chat. José Velosa mandou um superchat também, falou, acreditando sempre na justiça e no amor de Deus e agradecendo por existirem aqueles como vocês que são os instrumentos de sua justiça. Deus abençoe o Brasil e o seu povo. Amém, querido. E é isso aí, pessoal. Eu quero começar aqui pela nossa querida Karina Michelin, que trouxe a sua presença ilustre aqui, abrilhantou a nossa bancada. Muito obrigado pela sua presença, minha querida. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite, com o meu querido amigo Caivano, com o professor também que eu não conhecia, que para mim é um prazer estar aqui, mais uma pessoa que eu conheço que é alinhada aí com os nossos pensamentos e com as mesmas visões de mundo, é um prazer enorme estar aqui. E a sua audiência que é maravilhosa, Robert, e eu fico aqui, deixo aqui o meu abraço carinhoso a cada um de vocês. Muito obrigada. E as suas redes sociais, Karina? Agora, é @Karina, se escreve Karina Michelin, com o jeito que se escreve aí com CH, e vocês me encontram em todos os lugares, no Instagram, Twitter, YouTube, vocês me encontram aí, aqui, ó. É só você copiar o nome todo junto
e você me encontra nas redes sociais. Muito obrigada. Obrigado eu. Tchau, tchau. Meus queridos, professor Antônio Vale. Aí você viu que suas fãs estavam aí no chat, né, querido professor? Não é incrível, o pessoal gosta do professor mesmo, gosta das suas análises, gosta do seu ensinamento todos os dias e realmente são muito precisos. Muito obrigado, professor. Passe aí o canal Checkmate Global e convide as pessoas, né? Não deu para a gente falar hoje sobre a guerra de Israel, provavelmente o senhor vai falar no seu canal. Sim, Mário. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui, né? É sempre uma alegria conversar e ouvir as opiniões. O Caivano coloca questões que dá vontade de ficar 5 horas aqui, a gente discorrendo sobre isso, né, Caivano? Eu tenho um público no canal que é um público bastante aguerrido, bastante fiel, bastante leal, e isso me dá muito orgulho, muita alegria, né? Como aqui a Andréia está colocando, eu sempre recebo esse carinho do meu público, do Checkmate Global, acolho e retribuo a eles, porque são pessoas que hoje possuem um discernimento diferenciado, pessoas que já compreenderam o jogo como ele ocorre e que sempre requerem análises mais profundas do que está ocorrendo nos bastidores do jogo. Não é? Porque, como eu sempre digo, Mário, o meu canal não é um canal de notícia. O canal de notícia é aquele que todo dia dá notícia sem análise. O meu canal é um canal de análise imparcial, ok? Muito comedido dos eventos, olhando o que está ocorrendo abaixo da superfície. Porque falar daquilo que é o óbvio é muito mais fácil, né? Mas juntar as peças, explicar o movimento que é essencial. Então eu agradeço a você, agradeço aqueles do canal Checkmate Global que me acompanham em todas as entrevistas, fazem suas colocações, seus comentários, são muito queridos, todos os inscritos no canal, tanto da comunidade aberta quanto fechada do canal Checkmate Global, e quando você precisar, Mário, e aqueles que nos ouvem e veem desejarem, estarei aqui à disposição para falarmos sobre outros temas. Muito obrigado, professor, e até a próxima, com certeza. Eu continuo aqui com o doutor Cláudio Luiz Caivano, meu querido, aqui é o meu copiloto aqui, né, de quase todos os domingos, e às sextas nós temos aquele bate-papo que todo mundo adora, né, doutor? E muito obrigado pela sua presença hoje, neste domingão aí. Trouxemos mais esperança para o povo brasileiro, né? Acho que por isso que a gente incomoda tanto o lado de lá, né, doutor? Na verdade, a gente tenta, né? Porque é bastante difícil, a gente tem uma limitação da própria plataforma, tem certas coisas, como eles já disseram, que a gente não pode dizer, mas nós temos feito um trabalho hercúleo aqui, trazendo a verdade, né? Como o professor acabou de dizer, dando aquele olhar abaixo do espelho d'água. Você vê que a gente tem mais ou menos o mesmo entendimento. Eu sempre uso esse exemplo. Olha, não adianta você olhar, você vai querer fazer um mergulho, vai querer brincar numa água, não adianta você só olhar no espelho d'água, você precisa saber o que tem debaixo do espelho d'água, o que tem lá nas profundezas. Então, foi muito bom o programa de hoje, como sempre, e a gente vai continuar fazendo isso. Eu não vou me desculpar, né, quanto ao meu desabafo, porque ele foi bastante contido até, eu poderia ser muito mais enfático, tenho certeza que quem me conhece sabe disso, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu me controlo muito. Eu digo sempre que eu sou praticamente um lama. Sabe o lama? Fazem, né, nos mosteiros lá, pretendem se tornar Dalai Lama, que é o líder espiritual. Um lama e eu, a diferença entre nós é que o lama está lá no cume da montanha. E eu permaneci somente na primeira sílaba. Essa é a distância que há entre nós. Então, ficamos assim, para eu não dizer nada. Eu vou continuar tentando ter um pouco mais de controle, tá, pessoal? E espero que a gente, né, possa nos rever, audiência querida, possamos estar juntos mais uma vez em outros domingos e toda sexta-feira aqui no canal Fator Político BR. Mário, uma alegria imensa a sua condução do programa sempre, tá bom? Beijo no seu coração, no coração da nossa audiência e de todos que passaram por aqui hoje. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. E você que continua comigo, vou vender o meu peixe aqui, né? Me siga lá no meu canal, Direita no Brasil Oficial, no YouTube. Direita no Brasil Oficial, você encontra lá o meu canal
que eu faço vídeos diários, trazendo também notícias e análises lá, de domingo a domingo, sem folga. Além do Fator Político, tem lá o meu canal Direita no Brasil Oficial, tá bom? E você que pode ajudar o Fator Político BR a continuar com todo o vapor, tá aí, ó, fatorpoliticobr@gmail.com. Nós não recebemos nenhuma ajuda de nenhuma empresa, nós não recebemos nenhuma ajuda do governo, né? Ou seja, nós somos independentes. O jornalismo independente às vezes incomoda muitas pessoas, porque nós trazemos realmente a verdade dos fatos, e nós queremos continuar trazendo a verdade dos fatos através da sua ajuda, fatorpoliticobr@gmail.com ou o QR Code que está na sua tela, tá bom? A gente se vê nos próximos programas, durante a semana todinha tem programas aí de noticiários para vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, a nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor sempre. Até mais. Tchau, tchau. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas, você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta, temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado, você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.